Oi, tudo bem? Meu nome é Renata, né? E eu resolvi falar para vocês um pouco de como foi alfabetizar o meu filho que tem síndrome de Asperger, um autismo é considerado leve, né? O que acontece é que o meu filho, ele foi diagnosticado com 8 anos de idade, né? Hoje ele tem 9 anos. E eu passei por todo esse processo, né, desde quando ele nasceu até 8 anos de idade, sem saber que ele tinha a síndrome de Asperger. Então, eu lidava com ele como se fosse uma pessoa normal, mas os médicos falavam que ele tinha problema de comportamento, né? Então, o que ele se passava? Por mal educado, entendeu? Eu, como uma mãe que não, né? Quem que é a mãe dessa criança aí que tá batendo no outro, que tá brigando, e coisa desse sentido, né? O que ele fazia? Ele não pode ser contrariado, que aí ele ficava bravo, ele sempre queria ganhar, né? Os jogos, né? Ele nunca queria perder, né? Não podia perder, que ele ficava revoltado, bravo, né? Então, são características dele, né? Então, passa para uma criança mal educada, né? Uma criança desobediente. É com isso, é, ele acabou passando por algumas escolas no Brasil, que infelizmente, assim, é difícil falar isso, mas as escolas brasileiras não estão preparadas para ter um menino autista, né? Atender pessoas autistas. Por quê? Porque elas não têm técnica, elas nem sabem o que é, às vezes, o autismo, né? Aí você vai lá, você tem direito a uma tutora, aquela tutora também não está treinada para atender um menino assim, né? Então fica meio complicado, né? Quando ele chegou por volta dos 6 anos de idade, ele já tinha passado por 4 escolas, né? Inclusive ele tinha sido expulso, né, dessas escolas. Porque batia na professora, porque batia nos amigos, porque, enfim, sabe? Ele não se enquadrava ali. E olha que às vezes eram escolas pequenas, com poucos alunos, né? Mas ele acabava não dando certo. Bom, aí quando ele fez 6 anos, quando ele fazia já 7 anos, né? Em abril, mais ou menos, que ele faz aniversário em abril, né? A escola me chamou e falou para mim que não conseguia alfabetizar o meu filho, né? Eu fiquei assim chocada, porque eu sempre vi ele como um menino inteligente, né? Não via ele bobo, né? Não via ele, né, com algum problema pior, né? E, e aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho que tomar uma atitude, né? Meu marido, ele é americano, né? E a gente foi para os Estados Unidos, fui passar por 3 meses lá nos Estados Unidos, né? Então, nessa época, o que eu fiz? A minha mãe, ela é professora, né? Era, né, professora. E algumas dificuldades que o João teve, como pegar num lápis, que ninguém em uma escola conseguia fazer ele pegar do jeito correto, ela ensinou pro João, certo? Então ela falou, Renata, leva o livro Caminho Suave, que foi o livro que eu fui alfabetizada, né? E eu peguei esse livro e levei para os Estados Unidos, com o objetivo de ensinar português pro João e me dedicar a ele. Porque aqui no Brasil eu era dentista, eu trabalhava como dentista, né? Então eu ficava tarde trabalhando como dentista, de manhã ele ia para a escola. Quando começou essa fase de tarefa, eu já não conseguia mais trabalhar à tarde, porque eu tinha que ficar no pé dele para ele conseguir fazer a tarefa, né? E ele se negava muito a fazer, era muito complicado, né? Então, todas as coisas que o João tem assim de evolução foram eu e mais algumas pessoas que me ajudaram, óbvio, mas por intuição, não porque a gente tinha um diagnóstico. Então isso foi muito complicado, né? Porque uma coisa é você ter um diagnóstico e já pegar as terapeutas, todo mundo já que entenda do assunto. Agora outra coisa é você, sabe, achar que o menino tem um problema, que problema é esse, né? E ainda eu era julgada, porque as pessoas falavam assim, não, ele não tem problema, porque ele é um menino bonito, né? Um menino que conversa, né? Coisa assim. Mas eu via nele algo diferente, porque eu convivia com ele 24 horas, né? Então eu sabia que algo era estranho, não era por comportamental, sabe? Porque eu sempre dei amor pro João, mas eu não fiquei mimando o João, né? Eu tratava ele com amor, mas que ele tivesse respeito por mim, sabe? Um tratamento normal, como eu fui criada, né? Bom, e fazia de tudo. Deixava de castigo, não adiantava, né? Então, tudo que era técnica eu fazia e não funcionava.
O que eu sempre fiz, que depois agora eu fui descobrir que era uma coisa que ajuda o autista, né? É você sempre pôr para ele os horários do que ele tem que fazer. Então isso deixa o autista mais tranquilo, porque como eles não têm noção muito de tempo, né? Isso tira um pouco a ansiedade deles, né? Então isso eu fazia, né? Colocava lá na geladeira, tal hora estudar, tal hora fazer isso, fazer aquilo, entendeu? E eu senti que quando eu saía do ambiente de casa, que ele estava acostumado com aqueles horários, ele ficava já um pouco disperso, já era um pouco mais complicado, né? E isso é muito difícil, né? Porque a gente acaba, assim, se isolando um pouco, né? A gente começa, assim, a ser recriminada, as pessoas não chamam mais você pra ir naquele churrasco, naquele jantar, porque vai falar assim, o quê? A Renata vem aquele menino que destrói as coisas, sabe? Então ele já chegou a quebrar um Apple de uma menina, entendeu? Eu tive que pagar. Ele já chegou a pegar um carrinho e lascar na cabeça do outro, né? Então, assim, é meio complicada, porque eles são, o João Vitor, por ter a síndrome de Asperger, ele é um pouco agressivo, né? E a gente não consegue, assim, ter profissionais para treinar eles aqui no Brasil, certo? Como nos Estados Unidos, infelizmente, tá? Então, as mães são verdadeiras, assim, guerreiras, sabe? Assim, é muito difícil. Só quem tem um filho assim para poder entender, tá? Então, voltando ao assunto, eu peguei essa apostila, O Caminho Suave, né? Que você pode encontrar aqui, né? No Brasil, e eu levei. O que eu achei interessante dessa apostila é que como os autistas são visuais, né? E eu fui descobrir isso depois, ela é uma apostila visual, né? Porque olha só, o sapo tem o desenho do sapo, entendeu? Então você vê sala, salada, salame, sopa, então é a letra Sá, né? Então vai relacionando navio, sabe? Então eu não sei se foi esse o motivo, entendeu? Ou se foi a dedicação, porque me perguntaram como que eu fiz isso, né? Então eu vou explicar pra vocês como eu fiz, que talvez pode ajudar vocês, né? O que eu fiz? Eu fazia uma meta, né? Então seria, vamos supor, 2 páginas por dia, né? A qual a gente era toda a tabelinha lá. Tal hora acordar, tal hora ir no parque, tal hora almoçar, entendeu? Depois do almoço fazer a atividade, né? Até de tal a tal hora. E quando era 4 horas da tarde, a gente poderia ir num parque, ou era um prêmio que ele ia receber, tá? No final de todo o livro, depois de alfabetizado, né, ele ganharia esse diploma, certo? E ganharia um prêmio master, né, que ele escolheu, certo? Então, não vou falar que era fácil, tá? Tinha dia que ele não queria fazer, né? Mas eu fui bem incisiva. Falei, vamos fazer. Sentava do lado aqui, entendeu? Vamos fazer essas 2 páginas. Terminava as páginas, eu fazia um ditadinho com ele para ver se ele estava escrevendo corretamente. Se ele errava, era com 10 palavras, né? Se ele errasse, ele tinha que copiar as palavras novamente, né? E assim, gente, ele foi alfabetizado. Se você vê o João hoje ler, ele devora livros, entendeu? Ele devora, sabe? Então, eu acho assim que a mãe de um menino autista, sabe? Ela tem que fazer o quê? Ela tem que se dedicar, sabe? É muito difícil a gente conseguir, mamãe, trabalhar, fazer as coisas e cuidar de um menino autista, sabe? Eu falo isso porque o que acontece? Quando ele é criança, ele acaba se confundindo. O mau comportamento, ele é criança, ele ainda tá brincando. Quando chega na fase da escolar, de alfabetização, que as crianças estão crescendo um pouco mais, né? Você tem um esforço maior, porque vem as tarefas, né? Vem as tarefas escolares que você tem que fazer, que você tem que, sabe, às vezes vem coisa da escola, infelizmente, né? Tipo assim, que eles não conseguem fazer com o menino lá porque o comportamento dele não tá sendo adequado, né? Enfim. Então é bem complicado aqui, certo? E outra coisa que eu acho, que eu tenho notado, é que, por exemplo, o autista, ele não precisa fazer, por exemplo, 30 exercícios de matemática para conseguir memorizar aquilo, entendeu? Então a mãe tem que ter um pouco de paciência e dar, vamos supor, daqueles 30, tipo assim, um de cada, que ele não precisa fazer mais que isso, porque ele ele aprende, entendeu? Então torna-se uma coisa cansativa para ele se você ficar repetindo aquele exercício várias vezes, né? Então isso eu aprendi com o tempo, né? Só que as escolas, elas não estão preparadas para isso, né? Então elas continuam ainda dando um tratamento igual para um autista
como se fosse uma criança que tem um aspecto normal, né? E isso não pode, entendeu? Porque isso você cansa a criança, né? Outra coisa no João, ele não pode tá aqui estudando e ter um gibi ali que ele gosta, sabe? Tirar o foco. Ele tem que estar concentrado naquilo, entendeu? Então, quanto menos estímulo que tiver ao redor, melhor, sabe? Sempre fazer isso de prêmios, né? Que eu acho isso muito interessante, que isso funciona, sabe? Sempre tentar estimular. E o que eu acho também é o seguinte, às vezes eu tô lá fazendo lá a tabelinha de prêmios com ele, né? E aí ele não consegue alcançar a meta. Aí ele ganha, por exemplo, um presentinho daquela meta, né? E aí depois ele vai ganhar assim a mesma coleção, né? Ele vai ganhar o outro da coleção quando alcançar a meta. Aí ele pega e fala assim: mamãe, sabe qual é o problema? Eu enjoei desse daí já. Então não tem estímulo para ele. Então são crianças que têm que estar estimuladas para alcançar o seu objetivo, sabe? Isso que eu sinto no meu filho. Eu não sei se a experiência de vocês é outra, até vocês podem me ajudar, né, a comentar isso daí. Mas com o João é assim, certo? Então eu acho assim, esse livro não é propaganda, tá? Não é nada. Foi um caminho sabe, eu consegui para tornar o João isso. Hoje ele só tira 10 na escola, 9,5, entendeu? Ele é um menino que é muito inteligente, né? E aqui é da Branca Alves de Lima, entendeu? Essa escritora aqui, né? Então, eu acho que vale a pena, gente. Não desistam, entendeu? É muito difícil, entendeu? Mas vocês têm que abraçar essa causa, sabe? E transformar esses meninos, né? Ou meninas, esses anjos, né? Azuis, né? Em pessoas, assim, que tenham uma certa independência, né? E que possam chegar em algum lugar. Tá bom? Depois eu vou falando mais assuntos aí pra vocês. Tá certo? Obrigada.